Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 20 de setembro. Antes da gente ir aqui falar do IBOV e dos outros ativos, lembrando o curso neste final de semana, dia 23 e 24 de setembro, em Ribeirão Preto, promovido aí pelo Investidor Blue, em parceria com a Blue Trade Invest. Então será um prazer recebê-los aqui na nossa sala de aprendizado. Seguindo aqui para o gráfico IBOV, dia de estabilidade, mais 0,04%, dia em que teve o Fed, divulgação da taxa de juros dos Estados Unidos. A gente teve o IBOV abrindo aqui em alta, superando as máximas anteriores, mas revertendo aqui para baixo e conseguindo uma recuperação, já que no final do pregão, a última hora de pregão foi uma hora positiva, com alta de 0,3%, mas ainda assim o cenário segue de maneira geral esticado para cima pelo gráfico diário. O IBOV pode dar continuidade ainda a esse movimento de subida, mas já começa a ficar apertado para diversos ativos. Inclusive tem vários ativos que já começaram a corrigir, já começaram inclusive a gerar movimento de baixa pelo gráfico semanal. Então cada vez mais vai ficar um pouco mais arriscado a operação aí na ponta compradora, mas ainda assim vamos seguir monitorando aí alguns ativos em busca de alguma oportunidade que possa ocorrer aí pelo gráfico diário, pensando mais em swing trade, isso nos ativos ligados ao Ibovespa. Lembrando, se essa videoanálise está sendo útil para você de alguma forma, dê um like aí, um joinha no YouTube, desde já agradeço sua audiência. Aproveite também para se inscrever aqui no canal e receber as notificações aí de cada nova videoanálise que seja produzida e também vídeos de aprendizado. Indo aqui agora para os futuros, gráfico de 60 minutos do mini índice, a gente pode ver o dia que justamente começou ali mais para cima, mas sem ganhar muita força nas duas primeiras horas de pregão. Volta forte para baixo, gera aqui uma queda devido à divulgação do Fed, mas reverteu para cima. Mas ainda dentro do que foi montado aqui, ficaria mais para se buscar a operação de venda se gerar topo abaixo desse nível aqui, ó, 76.700, ou seja, se vier aqui para cima, gerar alguma sinalização de topo no dia 60, fica mais para apoiando mais a operação na ponta vendedora aí de day trade, ou mesmo se abrir forte para baixo, também seria uma das alternativas de se buscar mais operação na ponta vendedora de day trade. Por outro lado, se abre caindo, dá uma pequena enrolada aqui nas primeiras horas de pregão ou logo no início do pregão e gera alguma sinalização para cima, vai aumentar a chance de continuar subindo para romper essa região um pouco mais relevante de resistência por volta ali de 76.700 pontos, apoiando um pouco mais a operação na ponta compradora, caso isso aconteça. No dólar, dia também com candle de indefinição, mas de queda, 0,18% nesse momento. Ainda está, tanto o índice futuro quanto o dólar está aqui ainda cotando até as 18 horas. G60 a gente vê a abertura para baixo, com um gap de baixo, mais um candle de recuperação, vem forte para baixo. Volta aqui para cima, praticamente um ponto ali que foi a abertura, o fechamento do pregão anterior. Então dentro desse cenário aqui, se a gente olhar principalmente para o gráfico diário, apoiaria mais a operação na ponta compradora, se abre aqui subindo aqui no próximo pregão, rompendo essas três máximas aqui dos últimos pregões, as três máximas desses últimos três pregões. Isso apoiaria mais ter aqui um movimento de subida no gráfico diário, lembrando que está trabalhando em cima de um patamar aqui de resistência, o mini dólar nesse momento. Olhando para o G60, caso isso aconteça, ou seja, gera aqui um rompimento dessa região, essa região aqui em torno de 342 a 345, ficaria mais para buscar a operação de compra aqui, usando essa região como suporte através de fundo ascendente num gráfico de menor periodicidade. Seria mais interessante. Por outro lado, tenta subir e se sustenta e respeita essa região e gera topo nessa região, ficaria mais para buscar a operação na ponta vendedora. Seguindo o PETR4, Petro, recomendei compra dentro do que foi falado na última videoanálise, no rompimento aqui dos R$ 15,17. Essa compra foi executada, 15,18. E atingiu o objetivo. Eu tinha traçado um objetivo inicial em R$ 15,72, mas eu optei por, quando ela estava subindo de maneira mais forte, eu optei por alongar um pouco mais esse objetivo, tentando uma melhor relação risco-ganho, e ela bateu justamente e fechou justamente no objetivo que eu tinha traçado, R$ 15,87, com alta aqui de 4,82%. Então, passando aqui para os dados da operação, ela proporcionou um ganho de 4,55% na operação, e isso representou um crescimento de 1% do capital total, essa compra aqui da PETR4. O ativo gera uma sinalização relevante para cima, está em cima da resistência justamente dos 15,87 máxima ali do gráfico semanal. Acima disso, outra região mais pesada de resistência, a região que começa por volta dos R$ 16,00 e se estende aqui até R$ 16,43. São três topos
no gráfico semanal nessa faixa de preço que eu acabei de citar. Então a Petro voltaria a trazer alguma oportunidade mais de prazo mais curto olhando para o G60 através de algum fundo ascendente após algum tipo de correção pelo G60 na Petro. Lembrando, se você deseja receber essas recomendações no seu celular ou desktop, basta seguir aqui, clicar nesse card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar aí as recomendações durante um determinado período, gratuitamente. Vale 3 pregão de hoje, queda de 2,21%, segue numa mudança de tendência dentro do que eu já falei no início da análise em relação a quando eu estava comentando Ibovespa. Já tem ativos gerando movimento de baixa pelo gráfico semanal, ou seja, mudando a tendência do gráfico diário. Mas ainda assim é um papel que, se a gente olhar, está todo ele dentro de um longo movimento de alta. Dependendo da continuidade dessa queda, ou seja, alguma sinalização de enfraquecimento dessa queda, seria uma das alternativas ainda arriscar um pouco mais, buscar uma compra na Vale 3, aqui em alguma sinalização de fundo no gráfico diário, mas após avaliar um pouco mais aí os próximos pregões. De imediato não entraria na ponta compradora em Vale 3, isto é, dentro da minha metodologia. SUSB5, ativo atingiu o objetivo da nossa compra logo no início do pregão, essa objetivo que eu tinha também prolongado um pouco mais, R$ 19,25. Esse objetivo atingiu dessa operação, batendo aqui, trazendo um ganho de 4,22%. Na verdade, esse aqui foi o objetivo que foi realmente traçado, 4,22% de ganho na operação, e isso representou um crescimento de 0,89% no capital total. Então, um ativo que está em tendência de alta. Para fazer qualquer tipo de entrada aí nesse papel, uma das possibilidades seria justamente pelo G60, que ela já até gerou aqui a sinalização de fundo ascendente, mas eu optei por não fazer nova entrada no pregão de hoje. Seguindo, Ecor 3, recomendei compra nesse papel, aqui na superação dessa região, dentro do que foi comentado na última videoanálise, no rompimento aqui dos R$ 11,42. Essa compra foi executada, eu coloquei o stop logo abaixo da mínima da primeira hora de pregão, optei por não colocar stop aqui embaixo, ou seja, trabalhar com stop um pouco mais curto, ou seja, se o papel não anda, se não evolui a favor do que era a minha leitura, eu opto por encerrar com um stop mais curto, e foi isso que aconteceu. Essa ação acionou o stop quando perdeu a mínima da primeira hora de pregão, que foi R$ 11,24. Então, passando aqui os dados dessa operação, essa operação da Ecor 3 trouxe uma perda de 1,75%, e isso representou uma redução de 0,3% do capital total. SMLE3, Smiles gerou um movimento bem forte para cima, foram 3 semanas aí consecutivas de alta, um movimento prolongado aqui de alta no gráfico diário. É um papel que entra no meu radar porque vai fazendo aqui uma correção aqui em 2 etapas, vamos dizer assim. Essa correção se estendendo um pouco mais, abre a possibilidade de se buscar compra nos pregões aí adiante. Ficaria atento, já tá dentro do meu radar a possibilidade de entrada nesse ativo. MYPK3, já cheguei a comentar nessa semana esse papel, ainda segue sendo uma das possibilidades de se buscar entrada. Quanto mais se estender esse movimento, que eu já comentei também na videoanálise, quanto mais se estender esse movimento aqui de correção, mais interessante ficaria para buscar essa entrada, ou seja, ganhar mais espaço, fazer uma correção mais interessante no tempo, porque vai fazendo uma correção um pouco mais no tempo, está toda ela dentro ainda de um único candle de alta, já são 7 pregões dentro de um único candle de alta. Então ainda fica a expectativa que possa fazer mais algum movimento aqui para cima. Então é um papel que também está dentro aí do meu radar para monitorar para possível oportunidade de compra. Elet6, ativo que gerou um movimento forte aqui para cima. Dentro desse movimento que gerou forte para cima, o gráfico diário aponta aqui para uma tendência de alta, não só pelo gráfico diário, pelo gráfico semanal. Movimento mais esticado para cima pelo gráfico semanal, isso, ou seja, é o que eu já comentei, vários ativos dessa forma. É uma das ações que podem trazer oportunidade de entrada, até mesmo nesse rompimento aqui dos 25,90. Mas lembrando, no meu caso, trabalharia com stop mais curto, ou seja, mais por uma primeira hora de pregão, ou enfim, algum ponto ali de stop no gráfico de 60 minutos, para tentar pegar, ou seja, se ela ganhar força para cima, ótimo, segura a posição, se resolver voltar, aciona o stop com stop mais curto aí em cima de Elet6. E por último, o MGLU3. O MGLU3 vem fazendo a correção em 2 tempos. Na realidade, a gente poderia até dizer que está gerando topo duplo no gráfico diário. Isso é um padrão de reversão, mas enquanto ele não for confirmado, que é a perda da mínima desse fundo anterior aqui de 63 e 62,
Eu sigo atento no ativo, nesse movimento de correção que eu também já mencionei que seria mais interessante ter pelo menos mais um candle, mencionei isso na última videoanálise. Já aconteceu esse candle, pode até ter mais alguns candles aqui. Traz a possibilidade de se buscar uma entrada se ela gerar alguma sinalização de subida aqui pelo gráfico diário aí nos próximos pregões. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise e até o próximo pregão.